Regulação da ingestão de matéria seca por citocinas. As citocinas são produzidas por macrófagos, linfócitos, hepatócitos, células neuronais, células estromais da medula óssea e uma ampla gama de tipos celulares no sistema nervoso central, SNC, Kurfs et al. E são agentes sinalizadores-chave da resposta imune. Várias citocinas são produzidas durante a resposta de fase aguda, mas algumas famílias de citocinas são mais reconhecidas como mediadoras da inflamação, como o fator de necrose tumoral AVA, TNF-A, as interleucinas e os interferons. Kurfs 97. Wong e Pinkney 4 realizaram uma revisão exaustiva de várias citocinas e seus efeitos no comportamento alimentar. Aqui vamos nos concentrar em duas citocinas que são consideradas mais relevantes para o comportamento alimentar durante doenças em animais de produção. A hipofagia durante doenças ou infecções é tipicamente referida como um comportamento de doença. Nossa discussão sobre o comportamento alimentar afetado pela atividade imunológica e pelos efeitos específicos das citocinas é um pouco confundida por outros aspectos comportamentais da doença que afetam diretamente a aquisição de alimentos e, portanto, requerem reconhecimento. A sonolência e o sono são produtos comuns da ativação imunológica. Johnson et al., 1993, 1997, Daphne, 98, Larson e Dunn, 2001. Juntamente com uma diminuição na atividade locomotora total, Plata-Salaman, 1994. Exercício e comportamento exploratório, Hardin et al., 2006, Teeling et al., 2007. Exploração social, Blute et Mill, e comportamento sexual, Teeling et Vicette. Johnson observa que essa redução geral na atividade locomotora é, na verdade, um estado motivacional alterado e não uma mera consequência de fraqueza ou falta de capacidade. Ao discutirmos as ações específicas das citocinas e hormônios que são aumentados durante uma resposta de fase aguda, alguns dos quais podem ter efeitos pleiotrópicos, é importante reconhecer que os efeitos mecânicos na ingestão de matéria seca, podem também ser confundidos por outras mudanças comportamentais que o animal experimenta durante esse estado motivacional alterado. Interleucina 1. A interleucina 1, IL-1, é produzida principalmente por macrófagos, Kurfs 97, e é encontrada em duas isoformas, IL-1A e IL-1-beta. A IL-1-beta é a forma secretada, enquanto a IL-1A está associada à membrana, Kurfs 97. Vários estudos analisaram os efeitos da administração de IL-1 na ingestão de matéria seca, CMS, com respostas observadas em várias espécies. Ambas as isoformas humanas e murinas de IL-1 reduziram a CMS em camundongos. McCarthy et al., 1985, com isoformas humanas também afetando ratos, Plata-Salamans 91A. Em animais de produção, a administração de IL-1 induziu hipofagia em pintinhos, Clase 87, Tachibana et al., 2017. Cabras, Van Meert et al., 92b, e bezerros de corte, Godson, em 1995. Além disso, o tratamento térmico da IL-1 para desnaturar a citocina melhora seu efeito na CMS, demonstrando ainda mais um papel direto da IL-1. McCarthy et al., 97. De uma perspectiva observacional, vacas com maior concentração de IL-1-beta durante o período de transição apresentaram menor CMS, Trevisi et Jesse. No entanto, os efeitos da administração intramuscular de IL-1-beta recombinante em vacas leiteiras não lactantes foram transitórios, sem efeito detectado até o segundo dia de administração e um retorno imediato ao CMS normal após o tratamento. Goff 92. Outros estudos também relataram rápida retomada da CMS normal após a remoção do tratamento com IL-1-beta, Kent et al., 94, e até mesmo compensação pela CMS anteriormente reduzida. Plata-Salaman, 1991. Consistente com um papel direto na supressão da CMS, a IL-1 parece afetar perifericamente a CMS de maneira dose-dependente. A administração subcutânea de IL-1-beta recombinante em bezerros de corte causou inapetência com aumento da dose, Godson et al., 95. Tanto as injeções intraperitoneais, UP, Swirgel 97, quanto intracerebroventriculares, Silvé, Plata-Salaman et al., 1988, Kent et al., 94. Plata-Salaman, 1994, de isoformas de IL-1 reduziram o consumo de alimentos de roedores de maneira dose-dependente, diminuindo tanto o tamanho quanto a duração das refeições, mas não a frequência das refeições. Plata-Salaman 4.
Na verdade, infusões ICV de apenas 2 nanogramas de IL-1-beta por quilograma de peso corporal diminuíram a CMS, plata-salama 1A. Embora o efeito fosse transitório em comparação com doses mais altas, plata-salama et al., 1988, plata-salama e Borkowski, 94. O grau de anorexia causado pela doença provavelmente depende da magnitude da resposta inflamatória. Respostas específicas ao local de ação da IL-1 também fornecem pistas sobre seu modo de ação. Pelo menos 3,3 microgramas por quilograma de peso corporal de IL-1 beta e IP foram necessários para reduzir a CMS em camundongos, Swiergel et al. De 7. Enquanto a infusão IPUNT-CV de apenas 4 a 16 nanogramas de IL-1 beta por quilograma de peso corporal foi capaz de diminuir a CMS em ratos, plata-salama et al. 88, plata-salama 991A. Infusões contínuas intravenosas, IV, de 20 mg por grama de peso corporal em ratos diminuíram a CMS durante um período de infusão de 4 a 6 dias, o que pode refletir mais precisamente uma resposta inflamatória da doença em comparação com injeções em bolas, Ling et al., 1997. Essas respostas diferenciais sugerem que a ação mais potente da IL-1 ocorre no SNC. De fato, há evidências de que a IL-1 pode atravessar a barreira hematoencefálica, destacando um potencial mecanismo para sinalização periférica direta ao SNC durante uma doença. Threlkeld et al. Estudos mais específicos exploraram o hipotálamo como um possível local de ação da IL-1. A interleucina 1 tem alta afinidade por receptores no hipotálamo ventromedial. Farr et al., 1987, Katsura, 1988. Uma região do cérebro que regula o comportamento alimentar. King, 2006. Em ratos, a injeção intrahipotalâmica de 17 nanogramas de IL-1A por quilograma de peso corporal diminuiu tanto a CMS quanto a ingestão de água independentemente. Chance e Fisher. E a injeção de quantidades semelhantes de IL-1 beta no núcleo ventromedial diminuiu a CMS. Kent et al. Kuriyama et al. E Omura 88 avaliaram se os neurônios sensíveis à glicose, supostamente responsáveis por mudanças na CMS, podem ser sensíveis a IL-1 beta. Eles mostraram que a IL-1 beta aumenta a atividade dos neurônios responsivos à glicose no hipotálamo ventromedial, que tipicamente aumentam a taxa de disparo em resposta à glicose. Inversamente, os neurônios sensíveis à glicose que normalmente diminuem a taxa de disparo em resposta à glicose foram inibidos pela IL-1 beta no hipotálamo ventromedial, Kuriyama e lateral, e anterior. A expressão hipotalâmica de IL-1B está correlacionada com a concentração de glicose no sangue e aumenta em camundongos saudáveis alimentados versus em jejum. Além disso, camundongos nocauteados sem um receptor de IL-1 superaram mais rapidamente a hipofagia induzida por glicose. Esses mecanismos fornecem uma imagem mais clara da interseção entre metabolismo e função imunológica através da ação da IL-1 no SNC. Certos tratamentos podem reverter os efeitos anoréxicos da IL-1. A infusão de um antagonista do receptor de IL-1, IL-1RA, uma proteína naturalmente presente que desencadeia um mecanismo de feedback negativo, ou um domínio de ligação do receptor de IL-1 atenuou a diminuição da CMS induzida pela IL-1 beta ou injeção de LPS. Klasing e 97. Swiergel e Dunn. Além disso, a dexametasona, um esteroide anti-inflamatório, eliminou os efeitos da administração de IL-1. Plata-salama, 91A. Coletivamente, esses resultados apontam para um papel importante, embora talvez não indispensável, da IL-1 na hipofagia induzida por doenças. Fator de necrose tumoral AV tumoral A. O fator de necrose TNF-A é uma citocina produzida principalmente por macrófagos e, em certa medida, por outras células imunológicas. Beltland 1989. Astrócitos localizados no cérebro produzem TNF-A após estimulação por LPS, IFNH, IL-1 beta e certos vírus. Lieberman 1989. Chung e Benveniste, Zinovena. A infecção também pode aumentar a expressão de TNF-A em partes específicas do cérebro, incluindo o núcleo arqueado do hipotálamo, Bread 94. Além disso, o TNF-A é produzido no tecido adiposo, e sua produção aumenta com a massa do tecido adiposo, Daniel et al.
As evidências mais extensas sobre os efeitos do TNF-A na ingestão de matéria seca, CMS, são em camundongos e ratos, apontando para efeitos hipofágicos semelhantes aos da IL-1-beta. As reduções mais dramáticas na CMS ocorrem durante infusões intracerebroventriculares, ITONC-CV, em ratos, com respostas dose-dependentes de até 17 mg por quilograma de peso corporal, provocando uma redução de 50% na CMS a curto prazo. Bodnar et al., 1989, Fantino e Vitetska, 1997. E uma redução de 18% na CMS diária total. Plata Salaman et al., 1988, 1997. Curiosamente, microdoses de apenas 5 a 50 nanogramas por quilograma de peso corporal administradas TOV reduziram a CMS de suínos por até 8 horas de forma dose-dependente. A administração periférica intraperitoneal, apical, ITIMS, de TNF-alfa mostrou resultados mistos, provavelmente devido às doses usadas. Fantino e Weidke não mostraram efeito na CMS de 14 mg de TNF-alfa por quilograma de peso corporal administrado do IP, que induziu hipofagia com sucesso via administração ITOL-CV. No entanto, quando a dose IP foi aumentada para 75 mg de peso corporal, a ingestão diminuiu de 20% a 50%, 88, McCarthy, 2000. Uma dose intravenosa de 30 mg por quilograma de peso corporal não afetou a CMS durante os primeiros 2 dias de infusão, mas deprimiu ligeiramente a CMS no terceiro dia de infusão. Young et al., 94. Aumentar a taxa para 100 mg por quilograma de peso corporal diminuiu a CMS ao longo de uma infusão contínua de 6 dias. O TNF-ACA também demonstrou influenciar a CMS em ruminantes. A injeção subcutânea diária de TNF-A em diferentes estágios da lactação diminuiu a CMS em 15% a 30% em doses de 1,5 a 3 mg de peso corporal. Kushibiki et al. 2003, Bradford et al. 2009, Yuan et Tracy. E um bolus IPV de 4 mg por quilograma de peso corporal reduziu a ingestão em um período de 3 horas em cabras anãs. Van Miert et 92A. No entanto, nenhum bolus IV de 5 mg por quilograma de peso corporal em novilhas leiteiras, Kushibiki 2, nem uma infusão contínua de 2 mg por quilograma de peso corporal por dia diretamente no tecido adiposo de vacas lactantes maduras, alterou a CMS. Martel et al., 2014. A falta de resposta no último estudo pode ser um fator da natureza contínua da infusão, semelhante à resposta retardada observada durante a infusão contínua IV em camundongos. Yang et al. Alguns animais também são inerentemente mais sensíveis ao efeito de estímulos inflamatórios na produção de TNF-alfa. Bezerros predispostos geneticamente à produção hiperativa de TNF-alfa experimentaram uma maior redução na CMS após exposição ao LPS e demoraram mais para retornar aos níveis basais de CMS. Os efeitos do TNF-alfa foram ainda isolados por estudos inovadores que melhoraram os efeitos da citocina. A inativação térmica do TNF-alfa antes da administração elimina completamente seus efeitos em ratos, Plata, Salaman et al., demonstrando que a depressão na ingestão observada naquele estudo não foi apenas do procedimento de infusão ITONC-CV. Além disso, a administração de um anticorpo específico para TNF-alfa melhorou a diminuição da CMS observada em camundongos que não receberam o anticorpo. Tracy et al. A pentoxifilina, que inibe a produção de TNF-alfa, preveniu a hipofagia durante a administração de LPS, mas não quando o TNF-A foi co-administrado. Porter et al. E uma proteína de ligação ao TNF-alfa tende a atenuar a hipofagia induzida por LPS em outro estudo. Swirgel e Dunn. É importante notar que o bloqueio do TNF-A contraria a hipofagia induzida por LPS, porque a administração de LPS é conhecida por causar uma resposta inflamatória completa, envolvendo vários mediadores inflamatórios capazes de contribuir para a hipofagia. Além disso, algumas doenças crônicas produzem aumentos prolongados na circulação de TNF-A, como caquexia ou crescimento tumoral, mas a administração de um inibidor do receptor de TNF-A restaura a CMS. Torelli et al., 1999, Steffen et al. Evidências sugerem que os efeitos do TNF-alfa na redução da CMS podem ocorrer tanto centralmente quanto perifericamente. A taxa de disparo dos neurônios no hipotálamo ventromedial, um local-chave para a regulação global da CMS, King 6, é inibida pelo TNF-A de maneira dose-dependente. Mas a adição do medicamento anti-inflamatório salicilato de sódio mantém a taxa de disparo,
Catafuti et al. Embora um estudo usando uma dose ppV muito alta tenha indicado que a redução da CMS pelo TNF-alfa pode resultar da diminuição do esvaziamento gástrico. Patton et 1987. Outros não mostraram mudança no esvaziamento gástrico, apesar da diminuição da CMS durante a administração IP. Essas diferenças podem refletir múltiplos locais de ação, mas o TNF-A pode atravessar a barreira hematoencefálica em ambas as direções. Efeitos sinérgicos das citocinas. Embora a maioria das citocinas discutidas até agora tenha sido avaliada individualmente, a realidade durante uma resposta inflamatória é que várias citocinas têm concentrações elevadas. Isso levanta a questão de saber se os efeitos dessas citocinas podem ser aditivos ou mesmo sinérgicos. Devido às suas fortes propriedades hipofágicas individualmente, a combinação mais comum para testar respostas sinérgicas é IL-1β e TNF-alfa. Na maioria dos estudos, a combinação de IL-1β e TNF-A administrada intravenosamente, INVE, intraperitonealmente ou intracerebroventricularmente, CONVV, em taxas previamente mostradas para ter um efeito na ingestão de matéria seca, CMS, exacerbou o grau de hipofagia em comparação com as citocinas individuais sozinhas. Vandermeer et al., 1995, Grunfeld et al., 1996, Sonti et al. Esse efeito sinérgico pode ser devido, em parte, à forma como essas citocinas potencializam a produção de outras citocinas. Por exemplo, o TNF-alfa estimula a produção de IL-1 em células mononucleares, Dinarello et al. 86, e a IL-1 pode ser necessária para a liberação de IL-6, Miller et al., 1997. Apesar das evidências muito claras de que a IL-1β reduz a CMS central e perifericamente, camundongos knockout para IL-1β e camundongos selvagens apresentaram grandes reduções na ingestão de alimentos durante a administração de LPS, Kozak 95. Em outro exemplo, bloquear o hormônio liberador de corticotropina durante a infusão de IL-1 resgatou parcialmente as reduções de CMS, Uehara et al. O agente anti-inflamatório ibuprofeno não aliviou a hipofagia induzida por LPS e IL-6, mas superou a redução de CMS induzida por TNF-AA em alta dose, demonstrando claramente os efeitos em cascata do LPS e IL-6 para potencializar outros mecanismos de redução da CMS. No entanto, o aumento do IL-1A durante a infusão de LPS também demonstra que os mecanismos de resolução inflamatória ajudam a prevenir a liberação descontrolada de citocinas. Gebelek et al. Em todos os estudos, quando uma citocina é administrada de uma maneira que altera a CMS, outras citocinas conhecidas por terem um efeito hipofágico geralmente não são medidas, o que torna as respostas da CMS mais difíceis de interpretar.